Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Info Mais em Pauta, agora o Info Mais em Pauta número 18, e eu vou comentar dois julgamentos do STJ, um relativo ao contrato de seguro e a possível exclusão automática do reembolso quando o segurado faz um acordo com a vítima sem comunicar à seguradora, e um relativo à homologação de sentença arbitral estrangeira de pensão alimentícia. É possível que o STJ controle o valor da pensão? Essa ausência de controle vai impedir o futuro ajuizamento de uma ação revisional? Vamos entender o que o STJ decidiu a respeito desses temas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Flávio? Vamos trazer aqui de minha parte dois julgamentos também, um do STF e um do STJ. Do STF envolvendo reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência em concursos públicos, mais exatamente sobre provas físicas em concursos públicos e critérios aplicáveis às pessoas portadoras de deficiência. Bem interessante o julgado aqui do Supremo. Do STJ, vamos analisar um recurso que analisou a apelação no Tribunal do Júri em relação a julgamento manifestamente contrário a provas dos autos. O STJ, num julgamento bem interessante, trouxe vários critérios didáticos para identificar quando efetivamente é contrário à prova dos autos o julgamento do Tribunal do Júri. É um tema bem sensível que lida com soberania dos vereditos. Então vamos ver o que o STJ decidiu. Então vamos lá. A terceira turma do STJ decidiu um recurso especial muito interessante pela frequência com que esse tema ocorre na nossa vida. Ocorre na vida real mesmo. Um contrato de seguro a um acidente de trânsito envolvendo duas partes, a vítima e o causador do acidente, que possuíam um contrato de seguro, era segurado. Houve o ajuizamento de uma ação de conhecimento da vítima contra esse segurado. A sentença foi de procedência, os pedidos foram julgados procedentes com a fixação de um dever de indenização, de uma condenação transitada em julgado. Iniciou-se, portanto, a fase de cumprimento de sentença da vítima exequente contra o segurado executado. Dentro desse cumprimento de sentença, houve a penhora dos bens do executado. E a partir disso, houve um acordo para o pagamento da dívida entre exequente e executado, sem a participação, sem a comunicação da seguradora. Depois, o segurado entra com a ação de conhecimento contra a seguradora para cobrar o valor que ele desembolsou, ou seja, para ser reembolsado. E em sede de segundo grau, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que o artigo 787, parágrafo 2º do Código Civil afirma que a vítima e o segurado não podem fazer um acordo em torno do pagamento da indenização sem comunicar, sem a participação da seguradora. O caso chega no STJ via recurso especial e o STJ começa por lembrar que esse dispositivo, artigo 787, parágrafo 2º do Código Civil, na verdade não estabelece a consequência jurídica pelo seu descumprimento. Ele afirma, é verdade, que vítima e segurado não podem fazer esse acordo sem a comunicação, sem a participação da seguradora, mas o dispositivo não aponta qual a consequência jurídica do seu eventual descumprimento. É uma ineficácia do acordo em relação à seguradora? Há uma perda automática do direito ao reembolso? O dispositivo não fala. Então o STJ vai buscar a resposta numa interpretação sistemática do Código Civil. E aí, evidentemente, vem à tona a cláusula da boa-fé objetiva. O objetivo desse dispositivo lá do contrato de seguro é evitar os acordos espúrios, fraudulentos, onerando demasiadamente a seguradora sem que ela possa interferir no acordo ou manifestar algum posicionamento a respeito dos fatos que aconteceram.
Esse é o objetivo. Agora, se as partes agem de boa fé, se o valor pago é realmente o valor dos danos que foram encontrados nas perícias, definidos numa instrução processual, se não há má fé, se não há qualquer fraude, esse dispositivo não pode gerar a perda automática do direito do segurado pleitear contra a seguradora o reembolso dos valores pagos. Então essa é a interpretação. O dispositivo não diz qual é a consequência jurídica, e o STJ, numa interpretação sistemática, trazendo à tona a cláusula da boa-fé objetiva, diz que, na verdade, é um acordo que gera uma simples ineficácia em relação à seguradora, mas que a discussão sobre o reembolso fica aberta, a parte pode sim ajuizar a sua ação de conhecimento contra a seguradora, e a seguradora pode levantar os fatos que bem entender, abrindo-se completamente uma discussão, um contraditório, devido ao processo legal, a saber se é caso de reembolso ou não. O que o STJ decide, e aí fica o precedente realmente bem interessante, é que não há perda automática do direito ao reembolso. Mas também não há necessariamente uma vitória do segurado contra a seguradora para que ele sempre receba o reembolso. O caso concreto vai ser discutido. Então, a tese fixada pelo STJ é essa: não há a perda automática do direito ao reembolso dos valores que o segurado paga para a vítima em acordo que eles formalizam sem a participação da seguradora. No caso concreto, o STJ ainda traz um argumento adicional, falando, olha, o caso já estava em sede de cumprimento de sentença, os bens já haviam sido penhorados. Não havia mais muito que o segurado fazer. Ele tinha realmente o dever de pagar. Mas não é só nessa hipótese, isso foi um argumento de reforço, um argumento secundário. Não é só nessa hipótese que o direito ao reembolso permanece existindo, que não há exclusão automática do reembolso. Mesmo que tenha havido um acordo extrajudicial baseado na boa-fé, isso não exclui automaticamente o direito ao reembolso. Precedente bem interessante pela frequência com que isso acontece na vida real. É isso. Exatamente, Flávio. Tema aí do dia a dia, né? Muito legal o caso que acontece aí a toda hora. Pessoal, eu trago para vocês um julgamento do STF, do plenário, envolvendo concursos públicos, mais exatamente reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência. Uma discussão bem interessante, porque cuidou de modo mais específico sobre cargos que têm provas físicas, em regra, né, cargos de natureza policial, mas também de natureza militar, são os que costumam ter aí provas físicas como uma etapa do certame, uma etapa de classificação e também de eliminação, como a gente sabe. O que aconteceu, pessoal, para a gente entender o problema? O decreto 9.508 de 2018, ele cuidou exatamente da reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência em concursos públicos federais. Até interessante porque esse decreto 9.508 foi baixado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, só que ele estava episodicamente no exercício da presidência da República, né? Então, claro que é um decreto presidencial, mas curioso por ser assinado pelo presidente à época do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Esse decreto ele foi alterado ainda em 2018 pelo decreto 9.546, agora sim, né, especificamente do presidente, e gerou algumas controvérsias sobre a questão das provas físicas em concursos públicos e forma de adaptação para pessoas portadoras de deficiência. E por isso o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando essas alterações feitas pelo decreto 9.546, de 2018 também, no decreto 9.508. Estavam em jogo, mais especificamente, 2 artigos do decreto 9.508 que foram alterados pelo decreto 9.546. O artigo 3º, inciso 6º, e o artigo 4º, parágrafo 4º.
O artigo 3º, inciso 6º, ele poderia ensejar uma interpretação de que cada candidato deveria ter as suas próprias tecnologias inclusivas, ou seja, o candidato com deficiência já tinha que ter uma forma de suprir essa deficiência, enquanto que o artigo 4º, parágrafo 4º, permitia a adoção de mesmos critérios para avaliação de candidatos sem deficiência e candidatos com deficiência. O Supremo acabou dando uma interpretação conforme a Constituição para reconhecer a inconstitucionalidade de algumas interpretações em torno dessas regras. E aí, em primeiro lugar, né, nós temos que lembrar que a Constituição, ela assegura, além de, no artigo 7º, como direito social, inciso 31, garantia o tratamento isonômico entre pessoas no mercado de trabalho de uma maneira geral, inclusive as pessoas portadoras de deficiência, especificamente em concursos públicos, a Constituição previu no artigo 37, inciso 8º, a necessidade da reserva de cargos para pessoas portadoras de deficiência. A gente sabe que a Lei 8.112 trouxe um limite máximo, que é de 20%, e o decreto interpretando a legislação específica sobre pessoas com deficiência, a Lei de 89, também agora o Estatuto da Pessoa com Deficiência, previu um mínimo que já era tradicional no nosso direito, de 5% das vagas. Isso não está na Lei 8.112, isso está só em decreto, mas é considerado legítimo, já o era antes mesmo do decreto 9.508, e era o mesmo percentual. Por isso que a gente costuma sempre ver em concursos públicos esse percentual de 5%. O Supremo entendeu que o novo decreto, né, ele acabava deixando aí margem para interpretações que contrariariam, sobretudo, né, o artigo 37, inciso 8º da Constituição, mas também, e aí se falou no bloco de constitucionalidade, a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, que, como nós sabemos, foi assinada em Nova York em 2007 e foi a primeira convenção de direitos humanos internalizada no nosso direito com status de norma constitucional. Por isso o Supremo falou em bloco de constitucionalidade. Essas previsões da Constituição propriamente e também previsões da Convenção de Nova York, que, como eu disse, né, foi aprovada pelo Congresso segundo o mesmo rito das emendas constitucionais, 2 turnos de votação, com maioria de 3/5 em cada casa. E, então, pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, tem status de norma constitucional. E aí o Supremo lembrou que no julgamento de um RE, o RE, vou citar o número, quem quiser depois pesquisar, o 676.335, cuidou, à época, pessoal, não sei se vocês vão lembrar, do concurso da Polícia Federal de 2012, em que não tínhamos vaga para pessoas portadoras de deficiência. E o Supremo, e o argumento à época, era de que cargos de natureza policial seriam incompatíveis com reserva de vagas para pessoa com deficiência, porque são agentes de polícia que têm que atuar em campo também, e era, na época, a discussão não só de cargo propriamente de agente, mas também de escrivão e de delegado de Polícia Federal. E o Supremo, nesse RE, e curioso que ele foi provido, o TRF tinha entendido que não tinha como reservar vaga para pessoa com deficiência em cargos de natureza policial. E o Supremo deu provimento em decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia. E a União agravou regimentalmente, mas depois desistiu com esclarecimentos da ministra sobre o alcance da decisão, achou que era de interesse público, de fato, a decisão, e concordou, e aquilo levou, né, a uma mudança ali, pelo menos nas bancas que acompanham a jurisprudência do Supremo, com essa reserva de vagas em cargos de natureza policial. Então, na mesma toada, o Supremo disse que é inconstitucional qualquer tipo de interpretação que exclua o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas em concursos públicos.
E aí deixou claro que quando o artigo 3º, inciso 6º do decreto, agora na nova redação, fala em tecnologias inclusivas que o candidato utiliza na prova física, isso não significa nada além do que uma mera faculdade. Se ele não tiver algo que lhe permita realizar as provas físicas, né, com igualdade de condições com os demais candidatos, tem que haver uma adaptação razoável dessa prova física. Seja, por exemplo, diminuindo o número de repetições, seja mudando um exercício por outro que seja compatível com a sua deficiência, né? Então, o próprio ministro lembrou, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi o voto condutor aqui dessa ADI, ele citou, por exemplo, pessoal, alguém que tem surdez bilateral. Nós sabemos que surdez unilateral não dá direito a vagas em pessoas com deficiência, tem súmula do STJ, jurisprudência do Supremo. Então, a surdez é a surdez bilateral. Imaginem que o candidato ele tem já um adaptador, ele não precisa, na prova física, ter alguém com linguagem em Libras, porque ele já tem uma tecnologia inclusiva. No entanto, se ele não tem algum tipo de adaptador que funcione efetivamente para ele, né, a administração tem que fazer uma adaptação razoável, que nesse caso é até um intérprete em Libras, para que ele entenda, né, o que está acontecendo ali na hora da prova. Então, bem interessante, né, o julgamento, o alcance social bem grande. E outro aspecto que o Supremo também deixou claro é que não se compatibiliza com a Constituição, o que dizia o artigo 4º, parágrafo 4º do decreto, né, uma submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem que haja uma demonstração da necessidade disso para exercício da função pública. Ou seja, não dá para usar o mesmo critério para todos, porque desiguala, né, a pessoa com deficiência sem deficiência. Mas isso somente pode acontecer quando esse critério de julgamento ele é indispensável para que se verifique a habilidade e a aptidão de alguém para exercer aquele cargo. Então, nesse caso, esse é o mínimo que se exige para o exercício do cargo, e aí pode ser aplicável para todos, porque é uma necessidade do próprio cargo, de atribuições do cargo, né? Então, aí pode ter os mesmos critérios de julgamento, porque o que o Supremo quer dizer? Quem não consegue atender esses critérios, ele não tem aptidão para o exercício daquele cargo. Então, não significa, né, pessoal, que pessoa portadora de deficiência, ela possa exercer todo e qualquer cargo na administração pública. Tem alguns cargos que são incompatíveis com a limitação que ela possui. Então, nesses casos, é possível adotar um critério que, se algum portador de deficiência não puder atendê-lo, numa prova física, por exemplo, é porque ele não pode exercer aquele cargo. Mas, vejam, e isso tem que ser demonstrado pela administração, tem que mostrar que isso é imprescindível para o exercício do cargo. Do contrário, tem que ter critérios diferentes. Por exemplo, aqui, uma pessoa sem deficiência tem que fazer tantas repetições e uma pessoa com deficiência tem que fazer menos repetições, tem que fazer um número X. Então, um julgamento bem interessante, ele traça teses e vejam, né, cada deficiência é diferente, né, pessoal, os níveis, somos todos diferentes, né, iguais, mas com diferenças, mas no sentido de que eu particularmente penso assim, né, e vejo isso, Deus faz cada um de um jeito, e as pessoas que têm alguma deficiência, não dá para igualar tudo, não existe esse cartesianismo, o ser humano ele é complexo. Então, por isso o Supremo fala em adaptação razoável em provas físicas, ou seja, uma adaptação no caso concreto e considerada a deficiência de cada um. Então, um julgamento bem interessante envolvendo direitos humanos, direito constitucional, direito administrativo, né, concursos públicos, e traça diretrizes importantes em matéria, né, de inclusão de pessoas portadoras de deficiência. Excelente julgamento. Vamos encerrar aqui minha participação com mais um julgamento do STJ, agora da Corte Especial,
uma homologação de sentença estrangeira arbitral, proferida por um tribunal da Áustria, num caso de pensão alimentícia. O alimentante residia no exterior, residia na Áustria, e houve uma sentença arbitral condenando o alimentando. O alimentando residia na Áustria e houve uma sentença arbitral condenando o alimentante a pagamento de pensão alimentícia no valor mensal de 290 euros e 35 mil euros de prestações vencidas. Como nós sabemos, as sentenças estrangeiras, quer sejam judiciais, quer sejam arbitrais, para valerem e serem executadas no Brasil, precisam ser homologadas. Essa homologação agora acontece no Superior Tribunal de Justiça. Houve um tempo que era no Supremo Tribunal Federal, depois da emenda 45 passou a ser no Superior Tribunal de Justiça, e a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça analisa os requisitos dessa homologação. Quais são os requisitos? São requisitos de ordem formal. O STJ não entra no mérito da sentença proferida. Então o STJ vai analisar se houve citação, se houve contraditório, se o caso não era de jurisdição exclusiva do Brasil, porque se for jurisdição exclusiva do Brasil, a sentença estrangeira não tem validade, não pode ser homologada. Se não houve violação à coisa julgada, à soberania, à ordem pública. Então, todas essas questões são devidamente analisadas, são requisitos postos no Código de Processo Civil, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no próprio regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o réu, além de trazer esses argumentos para evitar a homologação da sentença estrangeira, também trouxe argumentos no sentido de que ele era pedreiro e, portanto, essa pensão no valor de 290 euros e no valor de prestações vencidas de 35 mil euros estava excessivo. Então, ele tinha uma condição financeira baixa, as obrigações alimentícias foram fixadas em percentuais e valores muito altos e ele simplesmente não teria condições de arcar com esse montante. O STJ disse, olha, isso aqui é o mérito. Isso aqui é o mérito da sentença a ser homologada. O mérito do processo de homologação é a verificação apenas dos requisitos formais, um juízo de delibação, essa expressão que o STJ usa. Mas os aspectos de mérito da sentença a ser homologada não entram em jogo, não vão ser discutidos no processo de homologação. Então, todas essas questões sobre a onerosidade e a capacidade financeira do alimentante de realizar essa prestação alimentícia não podem, ficam excluídas de análise no processo de homologação de sentença estrangeira. E o STJ tomou cuidado de dizer, nós aqui estamos apenas homologando esses valores, mas nós não estamos dizendo que esses valores são justos. Então, o alimentante já pode, inclusive, ajuizar uma ação de revisão de pensão alimentícia, que evidentemente será julgado pelo primeiro grau de jurisdição e não pelo Superior Tribunal de Justiça. Então é uma homologação meramente formal que não exclui nem mesmo de plano, já se pode fazer automaticamente o ajuizamento de uma ação revisional para que todos esses fatos relativos ao excesso de valores que foram fixados ou à baixa capacidade econômica do alimentante sejam devidamente analisados com a abertura de uma instrução probatória para essa finalidade. Resultado final, ambas as partes defendidas pela Defensoria Pública da União, a sentença foi homologada, portanto ela já pode entrar em fase de execução, mas abre-se a oportunidade ao alimentante de ajuizar uma ação revisional. É isso. Bem legal, Flávio, quando a gente tem essas matérias sempre em julgamento da Corte Especial, né, já são temas pacificados em certo sentido, porque já são julgados pelo colegiado maior, né, Flávio? Então, sempre bom para cobrar em prova. E lembrando também o aspecto da sentença arbitral, né, Flávio, que a gente às vezes vê em prova, sentença arbitral estrangeira pode ser homologada também, e era o caso, né, salvo engano, era uma sentença arbitral. Então, bem interessante aí no direito civil, direito internacional. Pessoal, eu trago agora um julgamento de direito processual penal bem interessante envolvendo Tribunal do Júri. Um julgamento bem denso do STJ. Eu confesso para vocês que nós acompanhamos, né, Flávio, os informativos
desde o início do STJ, eu nunca tinha visto um resumo de julgamento tão extenso. Vocês podem ver no informativo 707 o tamanho dessa notícia, e o voto, o inteiro teor, é ainda maior, um voto muito interessante do ministro Ribeiro Dantas, e que traz uma questão complexa. Ele é extenso, porque, de fato, acho até que o pessoal do STJ teve dificuldade de resumir, porque é uma questão um tanto complexa. Eu vou tentar resumir ainda mais aqui para vocês. Na verdade, depois que a gente lê tudo, dá, e o nosso objetivo aqui é ser o mais objetivo possível para vocês, né, e tentar resumir da melhor forma. De que cuidava o julgamento, pessoal? É um tema extremamente polêmico, dá muita controvérsia nos julgamentos do tribunal do júri, no rito, nos processos do tribunal do júri, que nós sabemos, né, que envolve crimes dolosos contra a vida. O recurso de apelação no tribunal do júri, ele é de natureza vinculada, aquelas hipóteses, né, do 593, inciso 3º, e uma delas, que é a que mais gera polêmica, é a da linha D do inciso 3º do 593. Então, cabe o recurso de apelação no prazo de 5 dias das decisões do tribunal do júri, especificamente na letra D, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. E aí nós temos, né, algumas dúvidas, porque nós sabemos que a Constituição prevê a soberania dos vereditos do tribunal do júri, né? E até que ponto o tribunal pode avançar? Onde é o sinal vermelho em que ele não pode ir, ou ele pode analisar todas as provas de maneira profunda, né? Então vejam que o Código ele não fala decisão dos jurados contrária à prova dos autos, é manifestamente contrária à prova dos autos. E isso muda, né, o cenário, isso, inclusive no escolho doutrinário, isso fica bem evidenciado. Então o STJ nesse julgamento foi muito didático, falando sobre até que ponto pode ir o tribunal de segunda instância e até que ponto pode ir o STJ na revisão da decisão desse tribunal para uniformizar efetivamente a aplicação da lei federal no território nacional. Aqui tínhamos, inclusive, era uma decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, né, e que foi provido, como nós vamos ver no final, o recurso especial. Bom, para começar, pessoal, sobre essa regra, bem interessante, o voto fala da No Evidence Rule. É uma regra, pessoal, na verdade é a regra da falta de provas, a gente poderia traduzir assim o No Evidence Rule, que inspira o 593, inciso 3º, a linha D. O ministro Ribeiro Dantas lembrou que esse No Evidence Rule é uma exceção à soberania dos vereditos no tribunal do júri, que também, né, temos nos Estados Unidos. E ele lembrou um julgamento da SCOTUS, né, da Suprema Corte. Esses dias o aluno perguntou em aula o que é SCOTUS. Por que SCOTUS? É porque vem do inglês, né? Supreme Court of the United States. A SCOTUS, a Suprema Corte americana, no caso Greenleaf versus Byrd, em 1835, já aplicava a No Evidence Rule, para dizer que a soberania do júri ela é limitada. E uma das limitações é a ausência de provas para uma condenação. Então, a partir desse raciocínio, nós temos limites à soberania dos vereditos. Mas como que nós vamos aplicar nessa questão do recurso de apelação por uma decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos? O que o STJ vai dizer? O tribunal, na análise desse recurso, o que ele deve fazer? Ele tem que examinar as provas, ele deve analisar o acervo probatório juntado e que foi analisado pelo corpo de jurados. E, ao fazê-lo, ele tem que examinar as provas de cada um dos elementos essenciais do crime. Então, tem que dizer a prova que existe sobre a materialidade, tem que dizer prova que existe sobre a autoria, tem que falar de prova que existe para rejeitar alguma tese defensiva de excludente de licitude, uma dirimente, por exemplo, ou de excludente da culpabilidade, uma eximente, né? Por exemplo, uma legítima defesa, ou então uma inexigibilidade de conduta diversa.
o tribunal, no caso de justiça, ou o TRF, eventualmente no júri federal, mais raro, mas também tem, ele, na análise de um recurso de apelação com base no 593 3D, ele tem que examinar as provas e tem que dizer, olha, quanto à materialidade tem essa prova, quanto à autoria tem essa prova, para afastar a tese defensiva de legítima defesa tem essa prova, para afastar a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa tem essa prova, mas não pode avançar daí, ou seja, ele não pode analisar o peso que o corpo de jurados deu a essa prova. E isso é soberano do corpo de jurados. Então, o tribunal ele não pode deixar de examinar a prova, dizendo que os jurados têm a soberania, né, dos seus vereditos. Ele tem que examinar as provas, mas ele, mais do que isso, ele tem que falar da existência de provas quanto a cada um dos elementos do crime. Materialidade, autoria, alguma tese defensiva de excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Só que ele deve ficar aí. Ele não pode avançar para valorar essa prova, porque isso é soberano do tribunal, do júri. Então, o STJ, com isso, delimita de forma muito didática o que pode e o que não pode fazer o tribunal na análise do recurso de apelação interposto com fulcro no artigo 593, inciso 3, a linha D do CPP. E mais do que isso, o STJ disse, e nós, como que nós podemos controlar a observância disso nos julgamentos de segunda instância desses recursos de apelação? E aí o STJ vai falar em 3 situações. Ele diz, é possível que haja nulidade por negativa de prestação jurisdicional se o tribunal não examinou e não apontou a existência de provas, simplesmente diz que ele não pode examinar isso, ele está negando jurisdição. Segundo lugar, é possível que o tribunal, sem omissões, aponte as provas de cada elemento do crime. E aí, né, ele não está cometendo nenhuma ilegalidade, pelo contrário, ele está fazendo o que o STJ diz que é para fazer. E eventual recurso especial para analisar as provas vai incidir no óbice da súmula 7, que é, né, não se admite recurso especial para simples exame de provas, já que é uma instância extraordinária, como nós sabemos, né? E, por fim, a terceira situação lá no STJ é um acórdão que aponta a prova de elementos do crime, mas deixa de apontar, né, e deixando nas entrelinhas de que não há prova quanto a algum desses elementos. E foi o que aconteceu no caso concreto. O tribunal não encontrou elemento probatório que justificasse o veredito dos jurados quanto à autoria delitiva. E por isso o STJ disse, violaram 593, na verdade, né, era caso de o tribunal dar provimento, ele negou vigência ao 593 3D, porque a prova era manifestamente contrária, a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos e por isso determinou a nova realização de um tribunal do júri. Então, um tema bem importante, né, sobretudo para carreiras estaduais, magistratura, Ministério Público, Defensoria, também, né, carreiras policiais, Delta, sobretudo, né, cai bastante pesado, né, o processo penal. Então, tema interessante e muito didático o julgamento, coisa que às vezes já, né, na doutrina não é tão claro. O julgamento ele só cuida daquilo, né, e ele aprofunda bem e traz diretrizes bastante inteligentes e sensatas. Então, um julgamento interessante aí no direito processual penal que eu destaco para vocês, pessoal. Chegamos ao fim de mais um InfoEmais em Pauta, número 18. Espero que tenham gostado. Assistam ao vídeo no nosso canal do YouTube, no blog, e baixem um arquivo PDF que nós colocamos para os alunos na área restrita e para os demais no blog do EMAIS. Um grande abraço. Era isso, pessoal. Reforço aí a questão do material escrito para um aprendizado ainda mais duradouro, mais reforçado, e espero vocês no nosso próximo InfoEmais em Pauta. Grande abraço.